No ar, Heavy Nation, o seu programa de metal na Rádio Wall. Produção e apresentação, Júlio Feriato e Paula Baldassarri. Fala Headbangers, começa agora mais uma edição do programa Heavy Nation, transmitido aqui pela Rádio Wall, o programa de número 84. Hoje novamente estou sozinho aqui, já que a Paula não veio, mas em compensação estou com uma presença muito ilustre aqui, de um cara que já está na cena há um bom tempo, lá de Brasília, um dos maiores vocalistas de heavy metal aqui do país. Estou falando do Mário Linhares, vocalista do Dark Avenger e também do Harlequin. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Júlio. Obrigado a todos que nos ouvem hoje. O Mário tá aqui, vai falar muito sobre o Harlequin, que é o que lançou recentemente agora um novo CD. Também, lógico, sobre o Dark Avenger, que a gente não pode deixar de falar, né? Mas, antes de eu ter o papo com ele, vamos começar aqui com uma estreia, que é a nova do Therion, com o nome em francês, que eu acho impronunciável, mas eu vou tentar falar aqui. Poupée de Cire, Poupée de Son, sei lá como é que fala isso, do novo álbum deles, que também é em francês, caralho, ó. Que acho que é a Flores do Mal, né? Deve ser alguma coisa assim. Lançado agora em 2012. Dá um tapa aí e a gente já volta. E a gente acabou de ouvir o German Pasquale, um vocalista uruguaio muito conhecido aqui no Brasil, que tá morando lá na Suécia, já foi vocalista do Nárnia e algumas outras bandas lá daquele país, e lançou um álbum solo agora, o A New Beginning, e essa música se chama If the Sky Would Fall. Muito bom o disco deles. Conhece o German, ou Mário? Só de net, revista, mas realmente é um excelente vocalista. Ele canta muito bem, né? Voz muito equilibrada e uma excelente pessoa. Muito legal. E abrindo tivemos o Therion com aquela música que eu não consegui falar o nome, acho que é Poupée de Cire, Poupée de Son, do novo álbum deles, Les Fleurs du Mal. Eu acho que é As Flores do Mal em francês, deve ser alguma coisa... Le Fleur du Mal. Isso, obrigado, Mário. Muito obrigado, cara. Deve ser alguma coisa das Flores do Mal, do livro do Baudelaire, né? Aquele livro maravilhoso, Baudelaire, né? Que eu nunca consegui ler inteiro. Mas assim, eu tô aqui com o Mário Linhares. Mário, é o seguinte, cara, antes da gente começar a falar sobre as bandas que você compõe, que é o Harlequin e o Dark Avenger, cara, eu quero saber um pouco mais sobre você, cara. Quando foi que você se descobriu vocalista de heavy metal, cara? Assim que você olhou pra si mesmo e falou, puta, eu canto bem, vou tentar cantar isso aí. Como é que foi o início de tudo pra você, assim? Foi em Brasília mesmo. Embora eu já houvesse feito algumas tentativas de cantar uns rock and roll, a Queensryche ou Guns N' Roses, alguma coisa, né? Que era o que fazia sucesso ali em 92, 91, 92. Somente em Brasília mesmo, quando eu cheguei em Brasília e montei o Dark Avenger. Mas você teve alguma referência, assim, de vocalistas pra você começar a cantar? Bom, então vamos ter que ir um pouquinho pra trás, né? 1983, 84, 85, aqueles anos dourados, né? Em que saíram grandes materiais como Power Slave ali, tem 86, 87 com Seventh Son. Por aquela época saíram alguns trabalhos que basilaram o começo da minha, vamos dizer, da minha história como cantor, que foi o Fight in the World do Manowar, né? Eu era muito louco por aquele disco, né? Você é considerado o álbum mais comercial dos caras, né? Pois é, mas tinha umas músicas lá que eu, amava, tipo a Defender e o próprio Black Wind, Fire and Steel, né? Puta música, né? E aí eu ficava no banheiro, né, dando aqueles gritos, né, e até os vizinhos costumavam falar pro meu pai, olha, tem um gato sendo estuprado no seu banheiro, né? Porque eu dava uns agudos muito altos, que era a única coisa que eu conseguia fazer da música, já que eu não sabia falar em inglês, né? E até mesmo depois que eu gravei o primeiro disco do Dark Avenger, durante muitos anos, o meu inglês sempre foi muito pobre, né? Até que a partir de 96, 97, principalmente a partir de 98,
comecei a aprimorar o inglês, né? Ali foi que, ouvindo discos do Saxon, o próprio Crusader, né? Essa parte mais clássica que eu costumo usar, vem do Crusader, vem do Rainbow, né? Na época eu ouvia muito o Rising, né? Stargazer, Tale to Woman, né? Mas eu acho que a primeira música de heavy metal que eu ouvi na minha vida foi a Still Life, do Iron Maiden. Uma fita cassete do disco Peace of Mind. E aí eu ouvi aquela introdução melódica, profunda, densa, cadenciada. Aquilo ali me tomou e me toma até hoje. Quando eu escuto a música, quando eu ouço aquela canção, aquela introdução, eu realmente fico tocado, né? Porque até hoje consegue me tocar. E a partir dali eu comecei a entrar, pesquisar. Na época era mais troca de fita cassete, ouvir. E a gente sempre quer cantar de um jeito ou de outro, né? E aí eu descobri que eu conseguia gritar. Então, na verdade, o que eu chamo de agudo, na verdade, eram apenas gritos, né? Aí eu tentava imitar o Eric Adams, né? E o começo da minha história foi realmente baseado ou basilado, tentando imitar realmente Eric Adams. Até que com o progresso, né, com o andar, com a idade, com o tempo e com o Dark Avenger, eu descobri uma banda que aí me virou de cabeça para baixo e que até de certa forma me afastou do Manowar e do Power Metal, que foi o Metal Church. Eu descobri o disco Metal Church, do Metal Church, e aí ali eu descobri, eu gosto daquele heavy metal gritado, mas eu gosto mais do thrash metal, o heavy metal com thrash metal, né? David Wayne. O David Wayne, que também unia aquela coisa gritada do Manowar. Ele cantava muito. A partir dali, esse amálgama de Manowar, né? David Wayne do Metal Church, né? O segundo disco, The Dark, é fantástico também. Aquilo começou a me moldar, né? Mas eu nunca esqueci aquela coisa classicona, aquela coisa épica do Rising, né? Do Rainbow e do Crusader, né? Até que eu também descobri Halloween. Aí juntou essas três coisas que eu gosto e gosto de fazer, né? E faço com muita paixão. Que é essa coisa da voz mais plena, com a voz rasgada e os agudos, né? É basicamente isso, é aquele estilo que eu aprendi com David Wayne, rasgadão, trechão, com aquela coisa lá Manowar e com aquela coisa lá nas partes limpas, lá Michael Kiske, né? Então, são as minhas três grandes bases, né? Aliás, uma forte característica sua é justamente os agudos, né? Você, tipo assim, você abusa realmente desses agudos, né? Hoje em dia eu estou procurando não mais abusar, né? A gente tem que saber o tempo certo das coisas, né? Foi uma excelente época, a época em que cabiam esses tipos de agudos, né? Mas hoje em dia é algo que tem que se usar com muita moderação, né? Apesar que nos reviews, né, agora do Hurricane Riders lá na Europa, né, o pessoal sempre fala bem, mas fala dos exageros nos agudos, né? É um sinal de que em algum momento isso está over, né? Foi bom durante uma boa época, os anos 90 foi legal, o começo dos anos 2000 ainda cabia esse tipo de coisa. Hoje ainda cabe, por que não? Eu sou vocalista, afinal de contas, você tem que mostrar algo que você tenha o ferramental, né? Mas é algo para se prestar atenção também. A gente tem que evoluir musicalmente, tem que prestar atenção se não está exagerando algum ponto, dar uma moderada, dar uma equilibrada de voz, né? Então, hoje em dia você não curte mais tanto os agudos como antigamente, então? Curto sempre os agudos. A questão é usar os agudos. Saber usar. Saber usar os agudos, né? Porque cansa também, né? Na época eu não tinha essa percepção. Em determinada época, usar agudos era legal, né? Era o que se pedia, inclusive, né? Hoje em dia, você joga um agudo, aí na próxima música joga um agudo, na outra música joga dois agudos, né? Etc. As pessoas começam a cansar. De certa forma, a música mudou um pouco, né? Existia uma época em que os vocalistas eram meio que divas, né? Então eles tomavam conta e você mal prestava atenção no instrumental, a não ser que viesse aquele puta solo no meio de Metal Heart, do Accept, né?
Aquela... Aí pronto, aí acabou o vocalista. Aí a gente abriu os braços e é lindo aquilo, né? Hoje em dia, você vê um trabalho como do German Pascal. Eu falo Pascoal. Ah, tudo bem. Uma voz hiper equilibrada, né? Uma voz bonita, bem trabalhada, né? Outro vocalista que eu acho lindíssima a voz dele, equilibrada, o Leandro Cassoilo, aqui em São Paulo, né? Eu acho a voz dele linda, é muito equilibrada, né? Mário Pastore também, cara. Mário Pastore é um puta mestre, eu admiro muito o caráter, o trabalho do Mário Pastore e o trabalho que ele vem, a evolução e o trabalho que ele vem fazendo agora. E eu venho buscando isso, né? Uma coisa que me deixou, que também foi um marco na minha história, foi quando o Kamelot lançou o Black Halo. Com o cara que era do Conception. O Roy Khan, né? O Roy Khan, nos trabalhos do Conception, principalmente no Parallel Minds, ele abusa também dos agudos. Mas no Kamelot ele não, né? No Kamelot, até alguns discos anteriores ao Black Halo, ele também dava os agudos, né? Assim, a minha impressão, eu posso estar muito provavelmente até esteja errado, mas eu senti que houve uma significativa diferença vocal no Black Halo. Parecia que ele tinha alguma dificuldade vocal no Black Halo. No entanto, o Black Halo é perfeito em termos de voz. Ele não dá um agudo. Aquilo ali me impactou muito, o Black Halo, né? Ouvir músicas como Memento Mori, né? Uma obra-prima, a música Memento Mori do Black, a própria March of Mephisto, né? Sei. E ele não dá um agudo no disco inteiro. Eu falei, como pode alguém cantar tanto, tão lindamente, abrindo mão de uma ferramenta que ele usava tanto até há tão pouco tempo, né? Experiência, né? Experiência, um bom arranjo, e ele abusou das interpretações, né? E eu falei assim, eu acho que o meu caminho também é por aí, né? Então, assim, no Harlequin ainda tem alguns agudos, alguns over, alguns abusos, assim. No próximo do Harlequin também terão alguns agudos, mas com certeza serão mais comedidos, melhores usados, né? É o novo direcionamento que eu pretendo pro Harlequin. Entendi. Então vamos aí com o próximo bloco agora com uma banda americana, The Sword, com Apocryphon. Cada nome estranho que tá aqui no Heavy Nation hoje, cara. Do álbum de mesmo nome lançado agora em 2012, uma banda lá na linha do Stoner Metal, muito boa. Dá um tapa aí. E abrindo blocos americanos do The Sword com... Como é que é, Mário? Fala pra mim de novo. Apocryphon. O Mário tá aqui me corrigindo, cara. Mas é legal isso. Do álbum de mesmo nome, lançado em 2012. Duas bandas muito boas. O In Solitude, inclusive, muito comparada com Merciful Fate. Realmente é igualzinho, assim, o vocal do cara. É totalmente King Diamond. E o The Sword, como eu falei, naquela linha Stoner Metal. Mas eu tô aqui com o Mário Linhares. A gente tava falando de vocal agudo e tal. E eu tava vendo uma coisa interessante, Mário. Você tá com o Harlequin agora, que lançou o novo álbum, né? Isso. O Harlequin Riders. Isso. E eu tava vendo aqui na discografia do Harlequin que antes de vocês lançarem o álbum oficial mesmo, vocês lançaram um álbum ao vivo. É isso? Como é que foi isso, cara? Em 2007, nós fizemos um show no antigo DirecTV Music Hall, ali em Moema. Hoje deve ser outro nome, que é HSBC. É isso aí. HSBC Music Hall. E nessa ocasião, nós já tínhamos algumas músicas desse disco, né? O King of the Dead, The Bride. E acho que foi um show curto, relativamente curto, com 4, 5 músicas. E uma empresa que estava no local gravou esse show, a captação de áudio foi muito boa. E nós fizemos um pack, uma embalagenzinha com DVD, com CD, uma capinha bonitinha, um rótulo bonitinho. E distribuímos, vendemos até para as pessoas conhecerem esse trabalho que estava nascendo, né? E deu muito certo, foi bem legal. E tem ainda em catálogo esse material? Não, isso foi handmade, ou seja, feito à mão mesmo, uma coisa
muito bem feito, né? Printado, com essas impressoras que printam o CD, tudo mais, tudo muito bonitinho. Mas eu tenho um material original disso, evidentemente, mas não tenho hoje em catálogo. Mas seria até interessante disponibilizar em algum momento no futuro, porque as músicas mudaram muito, né? Com a entrada de um novo baterista pro Harlequin, o Kyle John, né? Na 2007, 2008, acho que 2008. É um baterista formidável, espetacular. Ele deu uma nova cara às músicas, que então eram mais leves e mais prog. O Kyle John, ele tem uma pegada death metal, né? Thrash death metal muito grande, né? Com aquele uso e abuso de blast beats, a la Gene Hoglan. E as músicas, nós sentimos a necessidade de tornar as músicas mais pesadas, né? E assim elas ficaram com a cara que estão hoje. A gente deve, de certa forma, a influência do baterista que entrou à época. Agora fala pra mim sobre o Harlequin, cara. Você já tinha um Dark Avenger e resolveu formar uma outra banda? Como é que é a história do Harlequin? O Harlequin é interessante, vamos lá. No dia 18 de junho de 2005, o Dark Avenger encerrou as atividades. Eu nunca tive a oportunidade, nunca fui à imprensa, em nenhum veículo, falar o porquê do Dark Avenger ter encerrado as atividades. Mas basicamente foram essas dificuldades que toda banda de heavy metal nacional tem, né? Os shows estavam escassos, você ensaia, não toca, você não produz. Manter uma banda é caro, né? Manter o ânimo dentro de uma banda que toca pouco, que produz pouco, é altamente estressante, né? O nível de confiança no trabalho decai a cada dia, né? O nível de estresse aumenta a cada dia. E o reconhecimento, né, dos produtores, do público sempre foi bom. O reconhecimento do público para com o Dark Avenger e o trabalho que o Dark Avenger fazia sempre foi maravilhoso. Isso eu jamais reclamaria. Mas assim, a gente, quando nos procuravam para show, o cachê era ridículo. Eu dou R$400. Nós éramos 6 pessoas. Aí, poxa, cara, eu dou aula final de semana. Se eu deixar de dar aula para viajar para ganhar R$400, eu, na verdade, vou estar pagando para tocar, né? Mas os produtores ou a situação não reconheciam essa necessidade do músico, como não reconhece até hoje, né? Muita gente quer que a gente viaje para tocar de graça, né? A gente tem tentado, inclusive, alguns shows aqui em São Paulo, e os caras falam assim, olha, é banda autoral? Vocês abrem para banda cover e não tem cachê. Isso é muito comum por aqui, pelo menos em São Paulo. Nas outras cidades eu já não sei como é, mas aqui infelizmente é assim. E aí a gente tá, né, batalhando pra caramba e gerando estresse. Quando a curva de produtividade de uma determinada banda está caindo, o músico que a compõe geralmente vai procurar trabalhos paralelos e geralmente com ânimos renovados, né? O cara tá mais empenhado, etc. O Dark Avenger estava numa decaída. Eu resolvi parar aquele sangramento, né? Então, estanquei o sangramento, vamos parar. Só que concomitante a isso, nessa mesma época eu conheci um guitarrista lá de Brasília, um gênio da guitarra, chamado Fabrício Moraes. Ele tinha um material formidável, que veio a ser a base do material do Harlequin. Aí eu compus mais músicas com ele. E aí em 2005, né, o Harlequin nasceu. De certa forma foi do declínio, do encerramento dos trabalhos do Dark Avenger. Dark Avenger terminou em junho e eu tinha conhecido o Fabrício em março, que foi quando a gente formou o Harlequin. Mas o Dark Avenger já estava numa curva declinante, né? Já estava down, vamos dizer, abatido. E aí, poxa, era um trabalho mais trash, mais Forbidden, né? Que é algo que eu vinha descobrir na época. Putz, eu descobri Forbidden, bicho, Twisted Form, Distortion. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Eu falei, putz, eu sempre gostei de thrash metal, é por aqui. Aí, as minhas energias se voltaram pro Harlequin, né? Então foi aí que o Harlequin nasceu, cresceu, despontou com outras pessoas. As pessoas queriam fazer algo, então o ânimo estava lá em cima, né?
embora a situação do cenário nacional não houvesse mudado, mas a situação interna havia mudado. Existiam pessoas com vontade de fazer isso sem estresse, né? Então a gente caminhou até 2008, quando a banda rompeu. Exatamente, não foi tanto pelo cenário nacional, né? Nós estávamos com a proposta de fazer uma carreira internacional por Harlequin, porque eu sempre enxerguei, o futuro pode vir a mostrar que eu estou errado, né? Mas eu sempre enxerguei que o Harlequin tem uma possibilidade de ter uma carreira internacional por causa desse pé no thrash, por causa desse pé no pequena pitada de death, né? E essa voz diferencial, que você tem toda aquela tensão, aquela coisa sáico no instrumental, mas a voz dando, né, aquela melodia, apaziguando bem, né? Assim, então essa mistura eu sempre achei que poderia dar uma carreira internacional, e a gente começou a trilhar. Mas aí a banda não teve capacidade de honrar seus compromissos, que nós fechamos alguns contratos maravilhosos com gravadoras francesas, com gerenciamento internacional na Dinamarca. Tínhamos fechado o contrato, começamos a pagar, alguns da banda não conseguiam pagar, eu tentei pagar sozinho, até que não consegui. Então isso gerou um estresse, né? Aí eu também resolvi, então é hora de parar. Até o momento em que eu esteja novamente, em termos de espírito, em termos financeiros, e em termos de maturidade, eu possa querer novamente trabalhar com música novamente. Que foi o que aconteceu há pouco tempo, né? Mas eu só voltei a trabalhar depois que eu fechei um contrato de management de carreira. Hoje eu tenho uma pessoa com uma empresa com sede em Dresden, na Alemanha, né? É uma pessoa do Danilo, que está aqui do nosso lado, que gerencia minha carreira, que gerencia os passos do Harlequin, que faz todo um planejamento, que a gente tem um planejamento de 3, 4 anos, para que o Harlequin possa finalmente andar como banda e não brincar de banda, né? Entendi. Muito bom, mas vamos aí, falando em bandas, vamos ouvir uma banda lá de Natal, que eu até vou pedir uma ajuda pro Mário aqui, já que o cara tá me corrigindo aqui. Você consegue soletrar isso aqui, o terceiro bloco aí? Olha, se tá em grego, é catáfero. Catáfero, acho que é em grego mesmo. E vem de tanatolatria, né? Que é idolatria, a morte. Tanato, morte, né? Látria. Isso aí, o Mário já apresentou, cara. Vamos ouvir aí. E voltando a falar aqui com o Mário. Ô, Mário, é o seguinte, cara. Então, o Harlequin foi uma nova etapa após o término do Dark Avenger. Isso. E quando foi que você resolveu voltar com o Dark Avenger também? Essa é uma história legal. Vamos lá. Em 2009, maio de 2009, nós fomos procurados pelo Kennedy Bittencourt, que é um produtor de um grande festival lá de Brasília, chamado Rola Pedra. Do inglês rock and roll, ele resolveu aportuguesar o negócio e virou Rola Pedra. Inclusive é rola com 2 L's. Ele estava fazendo um festival no qual iriam tocar somente bandas mortas de Brasília. Então vamos ver... Tinha Roasting, tinha Dungeon, Fallen Angel, se não me engano. A Mentes não tinha, não? Acho que a Mentes, acho que a Mentes nunca acabou, sabia? Pô, nunca vi mais, eu só tinha uma demo dos caras lá dos anos 90. É porque a Mentes não toca, mas eles ensaiam todos os domingos. Pô, que adianta, cara, tem que tocar também. E várias bandas, sei lá, Narcose, né? E ele entrou em contato comigo, que é um grande amigo meu, um grande parceiro meu, tenho um grande respeito por ele, e pediu pro Dark Avenger com a formação original tocar. Eu falei, olha, difícil, o Leonel hoje se dedica ao mundo gospel, né, com a banda dele Metal Nobre. O Osiris, acho que tá no Cábula, que é uma banda de rock and roll. Gustaveiro, não sei o que faz. Luciano Toledo é engenheiro, né, de telecomunicações, é engenheiro de elétrico, né? Eu faço engenharia civil, Luciano, sempre vejo o Luciano, porque o Luciano é engenheiro elétrico. E eu falei, olha, difícil, mas vou tentar falar com um ou com o outro, né? E falei com o Luciano e o Luciano topou na hora, porque o Luciano sempre tem vontade de tocar as coisas do Dark Avenger. O Luciano é uma pessoa boníssima, é o Luciano Toledo, o baterista. Ia tocar no festival formação do primeiro álbum. Isso. E aí ele se incumbiu de falar com os demais e todos toparam. Eu achei que não
não iriam topar, até porque essa formação não se encontrava e não subia ao palco juntos em 11 anos. Todos toparam. E no dia que nós nos apresentamos foi lindo, porque estava absurdamente cheio, né? Alguns falam em 5 mil, outros falam 7 mil pessoas. E tem nos vídeos, as pessoas, quando começou a introdução de Dark Avenger, a primeira música que nós tocamos, dá pra ver no público, tá no YouTube, os caras, eu vou infartar, ai meu Deus, eu vou infartar. E foi legal, né? E aí, pô, você faz um show com um público gigantesco, né? A química foi legal, todo mundo falou. Vamos voltar com a banda. Vamos conversar. Ninguém falou, vamos voltar, mas falamos, vamos conversar. E aí, a partir daí, a gente começou a ter alguns almoços na minha casa e tentativas, né? Mas desde então vocês ainda mantiveram contato, ou não? Começamos a manter assim, eu sempre tive contato esporádico com o Leonel. Eu encontrava o Gustavo Vieira esporadicamente também. Luciano Toledo eu sempre encontrava, porque eu trabalhava no Banco do Brasil, ele trabalhava do lado, né? O Osiris é que eu nunca via, né? Aí, isso foi em 2009, esse show. E aí a gente começou a conversar a possibilidade de fazer o Delamet, que o meu professor de inglês corrigiu depois de 12 anos eu acreditando que era Delamet, ele me corrigiu que é Delamente. A gente sempre quer fazer o negócio ficar distante do português e a palavra é igualzinha. Eu sei como é isso. Eu sempre falei, eu queria fazer o Delamente, porque nós fizemos o The Terror, né, o Tales of Avalon The Terror, nós fizemos em 2001. Eu queria, porque eu sempre prometi às pessoas o Delamente, né? É um disco em 2 partes, eu queria lançar o Delamente. Aí o Leonel, vamos fazer, todo mundo, vamos fazer. Mas aí, em 2010, Brasília fez 50 anos. E eu fui convidado pelo governador à época, né? Para cantar uma música juntamente com vários vocalistas e vários músicos famosos de Brasília. Uma música em homenagem a Brasília, chama-se Brasília Magical Journey, que está no YouTube. E aí, chegando lá, eu vi um puto estúdio maravilhoso, muito bem montado. Aí eu fui muito bem atendido, muito bem tratado. Aí eu falei, a gente podia vir nesse estúdio gravar o Delamente. Aí joguei a ideia no produtor executivo do clipe, do Brasília Magical Journey. E ele topou. Ele comprou a ideia em 2010. E a gente gravou em 2011 o Delamente, né? Só que o que aconteceu ele pediu muito profissionalismo, rapidez, por causa dos gastos. Ele gastou muito com o produtor musical que fez o trabalho, foi o Tito Falaschi. Ele gastou muito com quem mixou e masterizou o disco, que foi o Michael Wagner. Grande produtor lá. Grande produtor que fez Master of Puppets do Metallica, fez Balls to the Wall do Accept, fez Skid Row, Slave to the Grind, né? E ele falou, olha, não dá pra brincar, não dá pra esperar pessoas pegarem as músicas. E a gente, infelizmente, foi uma decisão minha e do Leonel, nós tivemos que descartar algumas pessoas do projeto, né? Eu não me sinto confortável com isso, mas essa foi a verdade, uma decisão minha e do Leonel. Nós descartamos o Gustavo Vieira, descartamos o Luciano e pegamos pessoas que nós achávamos à época mais capacitadas para nos ajudar nas composições e na execução e gravação do disco, né? O Delamente ficou pronto em novembro de 2011, pronto, né? Mas devido a um pequeno entrevo que se tornou um grande entrevo, né? Legal, ele ainda não foi lançado, né? Basicamente, o produtor executivo quer uma liberação do disco, do contrato antigo, da antiga gravadora. E a antiga gravadora fala que não precisa, né? A antiga gravadora é a Zen. É a Zen. O contrato com a Zen foi assinado em 99 e é explícito lá no contrato que é de 10 anos. A Zen alega que se venceu em 2009, ou seja, 10 anos depois, ela não tem necessidade de dar uma liberação. E o produtor executivo diz que precisa, o Zen diz que não precisa. Aí ficam eles nesse sexo tântrico em que ninguém goza e o álbum não sai, entendeu?
E fica uma situação chata pros músicos também, né? Mas Sim, foi o que aconteceu, né? Imagina que foi... Porque vocês ficam naquela ansiedade de lançar o álbum. Exato. Havia uma grande expectativa, né? Do álbum ser lançado. Havia algumas, vamos dizer assim, promessas, né? E nós íamos para o estúdio, né? Eu, Leonel, Caio John, Fábio Honório, o Ian Bemoleto, né? Que hoje toca comigo no Harlequin. Íamos para o estúdio ensaiar. E aí, de repente, a gente continua indo pro estúdio sem ensaiar e o disco demorando. As pessoas precisam comer arroz com feijão, carne, pagar água, luz, telefone, internet, etc. Então, cada um foi pro seu canto. Até que o projeto não saiu, o disco não saiu e a banda desfacelou. Às vésperas do Moa, né? Do Moa. E aí eu tive que pegar os caras do Harlequin então foi com o pessoal do Harlequin que você... Toquei no Moa, isso. Entendi. Então aqueles membros do Dark Avenger, né, que gravaram o álbum também não estão mais na banda hoje. Não, absolutamente nenhum. E eu não culpo nenhum deles. Eu acho que cada um cumpriu bem a sua missão, cumpriu inclusive com excelência a sua missão. Só que o Leonel é um excelente e renomado músico em Brasília, sustenta sua família e sua infraestrutura da música. Como vai ficar num projeto que não vinga, né? Caio John é um formidável baterista, uma pessoa que é reconhecido como excelente, um excelente baterista. Como vai ficar numa banda que não produz, né? Entendi. Mas eu já volto aqui falar com o Mário, porque vamos agora pro bloco de clássicos com a banda que o Mário citou aqui no começo, Saxon. Run For Your Lives, do álbum Crusaders, classicão, não tá. E voltando aqui com o Heavy Nation, a gente acabou de ouvir os canadenses do Winter Rose com I Never Fall In Love Again. Winter Rose, pra quem não sabe, é a ex-banda do James Labrie, atual vocalista do Dream Theater, né? Era a banda que ele era antes de entrar pro Dream Theater. Muito bom, um hardão bem farofão, mas legal. Já que você conhecia essa banda, Mário? Não. É boa, cara. Escuta. Vou dar uma escutada. E abrindo o bloco, Saxon com Run For Your Lives, que por um acaso é a primeira música do Saxon que eu escutei na minha vida. Do álbum Crusaders, lançado em 84. E o Mário até já citou aqui como referência, né? No começo de... A fita que eu ganhei em 82, 83 tinha Still Life, do Iron Maiden, Crusader, tinha Jill, tinha Rainbow, tinha Wasp, né? Então, assim, foi assim, um divisor de águas mesmo. Começou bem já, né? Começou bem. E, Mário, você tava falando aí do impasse para lançar o novo álbum do Dark Avenger. E ainda tá nisso? Ou seja, já tem uma luz lá no fim do túnel para poder lançar esse álbum? Ainda tá nisso. Há poucos dias eu encontrei o dono do Zen, né? E ele falou, Mário, falta o cara que... A segunda pessoa, né? Que assinou a assinar o documento. Quando eu encontrá-lo, tá na Europa, etc. Eu dou esse documento, mas precisa. Eu falei, olha, eu não sou tão burro. Eu acho que não precisa. Mas o cara quer. O produtor executivo quer. E eu não tiro a razão do produtor executivo, né? Ele quer. Então, não é fácil o cara dar o documento de uma vez, então... Ele quer dar o documento, né? É porque, na época, em 1999, os proprietários do Zen era ele e outra pessoa. Ah, tá. Essa outra pessoa é um aposentado que vive viajando, assim. E não encontra ele nunca, pra... É difícil encontrar, né? Puta. Mas eu já fui várias vezes no estúdio pegar. Eu não vou, assim, eu não tenho nenhuma intenção de obstar, ou seja, interferir ou impedir o lançamento do álbum, né? De forma alguma. Isso do fundo do coração. Mas deve ser agoniante você ter um material de que você sabe que tem uma puta de uma qualidade parado, que você quer que as pessoas escutem e não dá pra mostrar pra ninguém. Deve ser uma coisa terrível isso pro músico.
né? Eu tô tentando me colocar no seu lugar nisso. Eu tenho uma filosofia de vida, assim, que eu aprendi com um grande mestre meu, que ele dizia duas coisas sempre pra mim. Ele sempre falava isso. Ele dizia assim: Mário Linhares, o inferno é a repetição. Procure não se repetir em situações de desconforto. Mas uma vez que você esteja nele, permaneça 10 segundos. Então, assim, permaneça 10 segundos, até porque as situações de desconforto também ensinam e vacinam, né? Então, o que foi que eu fiz? Assim, quando eu vi que o projeto não andava, estava estagnado por um motivo ou por outro, né? Eu procurei dar continuidade ao meu trabalho. Primeiro eu fiz uma autorreflexão: será que eu ainda quero isso, né? Pô, eu sou funcionário do Banco do Brasil, é uma droga ser funcionário do Banco do Brasil, principalmente para mim que canto, que gosto de cantar, né? Será que eu não quero ser funcionário do Banco do Brasil mesmo, engenheiro civil, né? Eu sou monitor de mecânica dos fluidos, adoro cálculo. Será que não é isso que eu quero, né? Para mim? Não é. Eu gosto de música, eu amo cantar, eu gosto. Uma vez que tá no sangue, não adianta, né? Então vamos fazer o seguinte: vamos continuar trabalhando. Não é porque esse trabalho tá estagnado que eu vou parar na música, né? Como eu tava assim, revigorado para cantar, revigorado para cair na estrada, eu vou reavivar o Harlequin. Mas eu não vou reavivar o Harlequin de forma amadora como aconteceu, né? Eu preciso profissionalizar o Harlequin, né? E aí, por conta disso, eu contratei a Corrosive Music, né? E a partir de então, tudo tem dado certo. Tudo. Eu tô muito satisfeito. Bom, então vamos falar de coisa boa agora, né, cara? Vocês lançaram agora o Harlequin Riders, né? Isso. Qual que é a concepção desse álbum, a temática? O que vocês quiseram passar com ele? Cara, assim, isso é uma história que vem da minha família, né? De muito tempo. Minha família vem de uma cidade na Europa chamada Linhares, né? E tinha uma história lá de uma pessoa da nossa família que casou com uma moça de uma família cuja família só geravam mulheres. Qual país da Europa? Portugal. Portugal. Linhares, né? Só que na minha história eu botei Espanha, por causa que tá no livro, né? Esse é um livro que eu tô escrevendo há algum tempo. E ela só geravam meninas. E naquela época, a mulher que gerava menino, não gerava um varão, não era muito respeitada na sociedade, né? Tinha que ter um filho homem, né? E a partir daí vem a história dessa pessoa na luta para gerar um homem. Ela amaldiçoa a filha que ela tem, ela aborta as várias filhas. E, assim, em resumo, ela faz um pacto, toma umas beberragens lá, e nasce, depois de 5 anos, nasce um menino, e ela manda matar a menina. Só que alguém com pena não mata a menina. Fica mal alimentando, coloca a menina no calabouço, né? E a menina, ao invés de morrer, o que seria... Ela estava na penúria, ao invés de morrer, para acabar com o sofrimento, ela dura 10 anos. Sofrendo, né? Depois que ela morre, esse irmão dela vai procurar uma forma de... Ele achava que ela havia morrido quando ele ainda era novo. E aí, de repente, nos históricos, descobre que ela passou 10 anos sofrendo por causa dele, que havia se sacrificado por ele, etc. E ele vai buscar uma forma de resgatá-la. De alguma forma, resgatar a memória ou trazê-la de volta à vida, né? E a gente... O disco não conta a história, conta os sentimentos que passam nessa história, né? Que é desafiar os princípios da morte, ter medo de amar, lutar pelo que é certo, essas coisas todas. A hipocrisia da sociedade, né? Pessoas que são gananciosas e que abrem mão e que fazem certas ações que são negativas para ter, vamos dizer, lucro ou se dar bem a qualquer custo, etc, etc. Não chega a ser um álbum conceitual, são títulos que se ligam, assim. Isso. Eu tento trazer o que está no livro para música, né? Tentando passar alguns valores que estão no livro. O livro é realmente o basilar para os discos. Mas as músicas são mais amplas, porque a gente trata de sentimentos que... vários das facetas do ser humano que estão aí para serem explorados. Eu tenho esse álbum lá que
que o Pedro me mandou aí. E eu achei interessante, porque na biografia ou alguns outros lugares que eu via sobre o Harlequin, dizia que era mais prog metal, né? E eu escutei o álbum e falei, pô, mas não é tão prog metal, né? Tem muita coisa de thrash metal, né? Como você falou, cara. E você abusando dos agudos também, né? Que é uma característica sua, como eu falei no começo, cara. Como é que foi chegar esse som, assim, cara, do Harlequin? O Harlequin tem me feito muito bem. Eu vou dizer por quê. Quando eu fui gravar, assim, eu vinha de um retrospecto de vamos dizer, power metal muito grande com o Dark Avenger, né? Dark Avenger nunca foi melodic metal, né? Eu sempre fui mais power metal, né? E aí, quando eu me vi diante das composições do Fabrício, né? Ou mesmo das composições que eu fiz com o Fabrício, sempre com aquela pegada thrash, com aquela batida death metal, né? Eu falei, putz, eu vou ter que reaprender a cantar. E foi um desafio muito grande fazer alguns vocais mais densos, mais rasgados, assim, mais gutural até, né? Assim, uns vocal de macho, como os caras falam, canta como homem, porra! Você é muito crítico com você mesmo? Muito. Eu não gosto da minha voz, não gosto de me ouvir. Né? Sério mesmo? Sério. Eu sempre acho que eu canto um lixo. A maioria das vezes, assim, de certa forma, estar cantando, voltar a cantar é sempre por causa das pessoas. As pessoas me encorajam a cantar. Eu ouço a minha voz e eu não gosto. Né? Eu acho nasalada, eu acho fanho. Eu não gosto. Né? Você não se contrataria como vocalista? Jamais, então? Jamais. Eu me acho muito mediano. Mas eu gosto da música que eu faço. Eu gosto da música que eu canto. Isso também é um incentivador para eu cantar. Mas então vamos ver qual que é a do Harlequin aqui, né? Uma música que o próprio Mário escolheu. Qual que é o nome dela, Mário? Archangel Asylum. Dá um tapa aí que é foda. E voltando aqui com o Revination, uma dobradinha com as bandas do Mário Linhares. A gente acabou de ouvir o Dark Avenger com Madeleine, do primeiro álbum deles, que eu fiquei na dúvida, Mário, esse primeiro álbum de vocês foi lançado em que ano? 95. 95 mesmo, né? Uhum. Dark Avenger em 95, que foi um álbum que foi muito bem aceito na época, né? Eu lembro que eu tava em Ponta Grossa, que eu tenho muitos amigos lá, e em Ponta Grossa tinha uma cena muito forte do metal, e tinha um amigo meu que ele tinha uma loja de CDs lá, na época que o povo ainda comprava CD. E esse álbum do Dark Avenger era um dos mais vendidos. Assim, eu ficava lá o dia inteiro na loja, quase todo dia, e toda hora vinha alguém comprar esse álbum, cara. É uma coisa bacana, assim. Você foi assim em outros lugares também, você sabe me dizer? Em todo canto, e é assim até hoje. Eu tava relatando pra você que eu fiz um show há cerca de um mês e pouco, em Goiânia, e aí chegou um fã com um disco, esse disco do Leão, né, que tem Madeleine, inclusive, e pedindo pra eu assinar o disco. Só que eu estranhei, porque o disco era muito novo, né, perfeito, né, ele abriu praticamente na minha frente ali. Eu falei, mas o disco lacrado, novo, onde é que você comprou esse? Ele, eu comprei num site coreano. Mas eu posso ver o disco? Já que eu vou assinar, eu posso ver o disco? Posso. Aí quando eu abri, tava lá. Isso em russo, né? Assim, feito na... não pode ser comercializado fora da Federação Russa. Putz. Então é um disco que, se você entrar no Mercado Livre, tá R$180. Se você entrar em outros países, os caras estão fabricando o disco e estão vendendo, né? Há pouco menos de 3 horas atrás, eu tava na livraria Saraiva, né? Do shopping... Ibirapuera. Shopping Ibirapuera. Aí eu fui comprar esse livro aqui, que chama-se The Forlessa, que é de um filme maravilhoso chamado O Leitor. Eu sugiro que todos assistam ao filme, que era maravilhoso. Quando eu peguei o livro, que eu olhei assim, tava o Gerry Adriani. Olhei pra minha direita, tava o Gerry Adriani. Puta, uma das melhores e maiores vozes do Brasil, né? Vou lá falar com ele. Aí tô lá,
né? Lambendo o saco do Gerry Adriani, pô. E realmente, né, eu tô com 40, vou fazer 43 anos agora, eu vivi o Gerry Adriani de certa forma, eu tô lá lambendo o cara, né? Pô, cara, assim, uma das grandes vozes, uma voz bonita, uma voz plena, né, do Gerry Adriani. E eu me identifico, eu sou barítono, né? Então, eu tô falando com o Gerry Adriani, aí chega um cara e fala assim, me dá licença, você não é o Mário do Dark Avenger? Eu tenho todos os seus discos, não sei o que, né? Então, assim, eu tava tietando o Gerry Adriani e o cara chegou me tietando, assim. Por quê? Porque o disco vendeu muito, entendeu? Tem uma noção de quantas cópias venderam na época? Aqui no Brasil, assim, o que eu sei, por levantamento da gravadora, um pouco mais de 120 mil discos. Puta, é muita coisa, hein? A gente vendeu mais que Fates Warning na época que o Fates Warning lançou. Quando nós lançamos e o Fates Warning lançou. Pô, legal isso aí, mano. Caramba, deve ser uma satisfação e tanto assim, né? Dark Avenger vendeu muito. Vendeu e vende até hoje. Se você entrar no site da Mega Hard, a Mega Hard faliu, mas ele tem um site. Ele tá vendendo agora, entendeu? 33 paus aí, se eu não me engano. Eu não sei de onde é que saem esses discos, entendeu? Sempre dizem, estoque antigo. Mas estoque antigo de que? De 1998? Caramba, a prensagem não acaba nunca, né? E todo dia alguém fala assim, Mário, eu posso entrar nesse site e comprar? Não, claro que não todo dia, mas quase sempre as pessoas chegam falando, Mário, eu quero comprar teu disco, porque eu tenho um MP3, mas eu queria o disco. Você, tem esse site aqui que tem, eu posso comprar? Tem esse site? Tem. E abrindo, a gente escutou o Harlequin com Archangel Asylum, é isso, né? Isso, Archangel Asylum. Do Harlequin Riders, lançado pela Die Hard, agora em 2012. O que dá pra você falar dessa música aí, Mário? Eu acho que Archangel Asylum é o que define o que é o Harlequin, né? É uma banda que faz uma música que engloba todos esses elementos, do thrash metal, do death metal, do power metal, sempre com essa tensão, né? Uma voz forte, né? E ela que vai basilar o novo disco, que nós já começamos a pré-produção do novo disco. E vai ser por aí. O novo disco que você vai ouvir do Harlequin tem esse direcionamento. Um disco mais psycho, né? Até porque o próximo disco falam dos 10 anos que a menina ficou nesse buraco, né? E a gente fala de 10 sentimentos, 10 prováveis sentimentos que um ser humano passaria, né? Estando em tal situação, né? Tipo, perplexidade, negação, revolta, né? Fuga, você se acomoda, né? Então você aceita aquilo, desistência, você desiste e depois tem a loucura e a morte, né? Que finalmente você só vai conseguir, você tenta se libertar, mas você não consegue daquela situação somente com a morte. O próximo disco tá muito denso, tá muito tenso, tá psycho total, bem Harlequin. E Mário, é o seguinte, a gente já tá chegando no final do programa, cara, mas eu não posso deixar de perguntar pra você sobre aquela história sobre do Vision Divine, que você quase foi vocalista da banda, cara. Você pode falar sobre isso aqui? Posso, sem problema então, nenhum. Então conta pra gente como é que foi isso aí, cara. Parece que não, por uma bobeira, assim, parece que você ficou doente, não deu pra você fazer o teste. Como é que foi isso aí, cara? Essa é a famosa síndrome de lombriga, né? Você sabe que a lombriga, quando sai da merda, morre. Sei. Né? O Fábio Leone tinha acabado de sair do Vision Divine, né? E eu estava em casa, um belo dia, eu recebo um pedido de adicionar, né, um contato no Messenger, né? Aí tava lá Olaf Thorsen. O guitarrista O guitarrista, né? E aí ele falou que ele tinha escutado Armageddon, porque o nosso disco tinha saído pela mesma gravadora deles lá na Itália, que era a Scarlet Records. Né? Não lembro qual foi o disco deles que saiu. Foi antes do Stream of Consciousness. Sei. Né? Então eu só não lembro qual foi o disco. Foi o último com o Fábio Leone. Antes do Michael Lupi. Eles lançaram o primeiro, que é auto-intitulado, depois o Send Me an Angel, né? Isso. Daí o Fábio Leone saiu. Então e o Fábio Leone tinha saído por causa do Rhapsody, isso. Aí ele falou, olha, eu tô com um projeto pessoal, é um disco meu,
né? E eu ouvi a tua voz, eu achei maravilhosa a sua voz. Eu gostaria de saber se você toparia fazer um teste, né? Para esse projeto meu, para o meu disco. Poxa, eu fiquei radiante, né? O cara, antes ele se apresentou, falou que era da Itália. Tinha escutado com o Stefano Dubai, que é o presidente lá, o gerente da Scarlet Records. E, eu fiquei hiper feliz, né? E aí ele me mandou pra minha casa, eu tenho isso até hoje, né? 4 músicas. Colors of My World. 4 músicas. Eu tô tentando lembrar aqui, eu vou tentar lembrar. E aí eu gravei 2 músicas. E mandei pra ele. E aí fiquei aguardando, né? Porque europeu eles demoram, tá? Mas eu sinceramente, assim, eu não tinha nenhuma expectativa. Até que um dia eu tava voltando pra casa, eu tava debaixo do bloco, passando em frente a Losango, assim, com a pessoa que eu tava na época. E aí ele ligou no meu celular. Né? Ele falou assim, olha, vou te contar a real. Esse é o novo disco do Vision Divine, que eu e o Oleg Smirnov, acho que é Oleg Smirnov, eles usam esses nomes fake, né? O italiano gosta de usar nome fake, né? Nome de bebida, né? Rob Tyrant, né? Que é o vocalista do Labyrinth. Eles gostam de usar esse nome, né? Eu e o Oleg Smirnov estamos escolhendo o vocalista para o novo Vision Divine. O novo disco do Vision Divine. E a gente escolheu... Eu gritava na rua, cara. Né, em Taguatinga ali, ele ligou e falou que você era o escolhido. Ele falou, você é o escolhido. Eu gritava na rua, nossa, eu abraçava, eu gritava, tão feliz. Só que... aí ele, inclusive, falou que uma das músicas eles não gostaram tanto da minha interpretação, mas a outra ficou linda, segundo ele. Aí, ok, ele marcou o estúdio, né? Só que aí começaram algumas coisas a acontecer. Primeiro foram algumas pessoas que começaram a dizer pra ele, o Mário Linhares é uma pessoa difícil, ele briga com os fãs, né? Ele é grosseiro, ele é muito prepotente, ele é arrogante, papapá. E aí ele começava, quando ele sempre vinha, ele sempre me perguntava, olha, eu fiquei sabendo disso. Olha, eu fiquei sabendo daquilo. Ficou aquele joguinho de fofoca. Fiquei sabendo disso, que você... Blá, blá, blá. E nessa mesma época, que foi em 2003, eu descobri que eu tinha alguns pólipos na laringe. Eu faço exame, né? O tipo de música que eu canto. Muito extremo, né? Você pode vir a lesionar de alguma forma a prega vocal. E num desses exames eu descobri que eu tinha um pólipo sebáceo, né? Igual a esse que eu tenho aqui entre os dedos. Sempre que eu fico mais gordinho, né? E não é difícil, aparecem essas bolinhas de gordura. Um pólipo é um tumor, né? Mais benigno de gordura. Igual a esse que eu tenho aqui entre os dedos. E aparecem de vários locais, né? Não sei se você já viu na rua uma pessoa com um esparadrapo grande aqui ou aqui no pescoço, né? No meu aparece aqui, eu tenho esse aqui. Eu tenho um no final da espinha, né? Como é que chama? No rego? Não era pra ser o nome no rego, até porque é dentro, né? Inclusive esse que eu tenho lá embaixo chama-se pólipo filoterminal, né? No final da vértebra. Sei. Né? E aqui, na laringe. Né? E isso estava me prejudicando, porque gerava acúmulo de muco, etc. Estava me prejudicando cantar. E foi bem na época que era pra você estar... Bem na época. Aí eu vim para São Paulo, o Richard Navarro me recebeu na casa dele, me levou para a Beneficência Portuguesa, eu fiz uma cirurgia muito delicada, no qual eu fiquei sem falar vários meses. Por conta disso, eles perderam o prazo, o Vision Divine perdeu o prazo para gravar o disco. Eles, se não me engano, o próprio Olaf Thorsen me falou que eles foram multados, né? Mas eles sabiam de tudo isso que estava acontecendo? Não. Não. Eu não contei para eles, né? Assim, que já no final eu tava com essa dificuldade para cantar, né? E com essa doença. Na época eu não sabia se era benigno ou não era benigno. E aí eu vim para São Paulo, o Richard me recebeu, eu fiz a cirurgia, fiquei algumas horas na mesa de cirurgia, que é
A região aqui da garganta, cabeça e garganta, é algo muito complicado e perigoso, inclusive. Por conta disso, eu passei alguns meses sem cantar, né? Não foi na prega vocal, mas foi numa região muito próxima, assim, do lado da prega vocal. Qualquer erro podia levar a prega vocal, né? E até eu me recuperar, se eu não me engano, foi em julho, eu vim a cantar em dezembro somente. Eles tinham que gravar o disco, acho que eles atrasaram o disco por conta disso, eles foram multados por conta disso, né? Nossa, deve ter ficado aquela situação ruim também, né? Ficou ruim pra mim, né? Ficou ruim, eu fiquei mal na fita e o Olaf não fala comigo até hoje. Ia ser minha próxima pergunta. Se bem que em alguns momentos ele me respondeu, me tratou bem, etc, mas ultimamente ele não, quando eu tento falar com ele ignora, né? Não tiro a razão do cara de forma alguma, né? Mas foi um azar, né? A famosa síndrome de lombriga, né? Mas na época você ficou com medo de contar que você estava tendo esses problemas? Na época, assim, eu confesso a você que não foi medo de contar. E não foi medo mesmo de contar. O que acontece é, você vai para um exame que você faz rotineiramente, aí você descobre que tem tumores. Tiraram 8 bolinhas dessas. E aí você descobre que tem tumores na garganta, né? Na laringe, onde você canta. Cu na mão, né? Eu fiquei com vários cus na mão. E aí, o pessoal, na época eu já trabalhava no Banco do Brasil, o pessoal do Banco do Brasil, o pessoal da área de saúde do Banco do Brasil se mobilizou muito para me ajudar. Porque o que o médico falou foi, você tem um pólipo. Aí eu vou lá, Google, pólipo, tumor. Putz. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Aí eu falei para todo mundo, estou com tumor. Né? E não era tumor, eram tumores, só que benignos, de gordura, né? Tanto é que quando eu tô gordo, esse pólipo filoterminal que eu tenho no final da coluna vertebral, quando ele fica grande, ele pressiona o nervo das pernas e eu não sinto as pernas. Eu passo a não sentir as pernas. Por isso que eu tenho que ficar sempre magro, e é difícil. Né? E aí, assim, eu não culpo os caras, né? Foi um puta azar. Mas, cara, é aquilo que eu te falei, né? Fica 10 segundos nas coisas ruins. Não deu ali, fechou uma porta, parte para outro canto, entendeu? Eu continuo trabalhando, continuo tentando, nunca desisti. Agora um pouco mais profissional, um pouco mais maduro, um pouco mais consciente, né? Do que eu quero para minha vida, né? Agora acertando mais, né? Muitíssimamente bem assessorado pelo Danilo da Corrosive Music. E feliz, né? Que no final é o que importa, né? Que é o que importa. Gente, eu conversei aqui com o Mário Linhares. Foi um grande prazer te conhecer pessoalmente, Mário. Eu que agradeço. Sou um grande fã seu desde a época do primeiro álbum do Dark Avenger, né? Que eu escuto direto ainda. E, aliás, voltei a escutar agora porque você veio pra cá hoje. Mas eu tenho o CD original. Tá, e, vem seu peixe aqui, cara. O Harley aqui tá lançando esse disco agora, né? Fizemos alguns shows, lançamos na Europa, né? Estamos lançando aqui no Brasil, fizemos shows de lançamento agora, semana passada, e vamos fazer agora. Eu nunca vi 2 shows de lançamento na mesma cidade, mas a gente nós fizemos sexta-feira passada, vamos fazer agora, dia 2, novamente, outro show de lançamento. E existe uma grande possibilidade de estarmos aqui em São Paulo na primeira quinzena de janeiro, né? Espero que tudo se confirme, porque você sabe que dificuldade que é fechar show de metal, né? Aqui em São Paulo ainda. Show 100% fechado é cancelado, né? Então, 100% vira zero. Mas existe uma boa possibilidade de estarmos aqui na primeira quinzena, tocando em São Paulo e Sorocaba, né? Vamos torcer que isso aconteça e a gente vai trazer aqui esse material do Harlequin para o pessoal conseguir conhecer, né? É algo que eu venho fazendo, que eu tenho gostado muito. Legal, então, gente, conheça o trabalho do Mário Linhares, o Harlequin, que é o Harlequin Riders, lançado pela Die Hard Records, agora em 2012, vale a pena, que é muito bom para quem curte o trabalho do Mário, né? Então é isso aí, fique aí com o Devon, lá os mineiros do Devon, com Streets Ain't the Same do álbum Unreal, lançado pela Voice Music agora em 2012, né? Que o som dos caras é bem legal. Mário, mais uma vez, obrigado pela presença.
Eu que agradeço a oportunidade de te conhecer, de estar aqui nesse programa, que é tão bem conceituado, várias pessoas, inclusive hoje encontrei o Richard, né? O Richard esteve aqui também. O Richard é meu amigo, o Richard é mais que amigo, é um puta irmão, é um cara que sempre acreditou no Dark Avenger, sempre que antes dos BMUs, ele já trouxe o Dark Avenger pra tocar em Fofinho, Led Slay, tudo quanto foi casa aqui, Aeroanta, nos BMUs sempre nos prestigiou. Quero agradecer, assim, enormemente ao público, né, que sempre apoiou o Dark Avenger, sempre me apoiou, sempre me respeitou, né? Eu acho que tem que ter esse respeito pelo músico, né? Da minha parte, eu sempre procurei respeitar o público a qual eu me dirijo, né? E fazer um trabalho consciente, um trabalho bom. Sempre procurei evoluir como músico e como artista, né? E eu quero, assim, poder ter sempre essa oportunidade de estar perto, né, de quem aprecia o nosso material. Então, assim, obrigado a todos e, se possível, quando o Harlequin aparecer por aqui, vão lá nos ver. E espero que o Dark Avenger também lance o álbum, né? Tem uma coisa boa, né? Agora em 2013, aquele show que foi gravado nas Led Slay em 2003, né? Ao vivo, lá com orquestra, etc. Tem uma grande possibilidade desse álbum sair em 2013, comemorando os 10 anos do álbum, né? A gente conseguiu finalmente recuperar o material que estava em estado muito precário, né? Foram necessários alguns overdubs, porque várias partes se perderam. E a gente fez a masterização há cerca de um mês do álbum, né? E a gente está trabalhando aí para sair um álbum comemorativo de 10 anos desse CD ao vivo do Dark Avenger na Led Slay. Tem uma boa possibilidade dele estar em 2013 aí na praça, para quem gosta de Dark Avenger, para quem gosta daquele metal, power metal gritado dos anos 90, né? Legal, gente. Como eu falei, fiquem com o Devon. Até semana que vem. Fui.